Olá, voltamos com mais um Conexão Feminina, esse programa que tem conectado várias mulheres para trazer um conteúdo edificante, um conteúdo que tem abençoado vidas de mulheres, homens, de famílias. Por isso, vai lá e compartilha o link do nosso programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E hoje nós vamos falar sobre mulheres na história do cristianismo e da igreja. Um assunto muito importante. Vamos falar sobre a importância do trabalho feminino, do trabalho da mulher ao longo da história da igreja. E para falar sobre isso, nós mais uma vez recebemos aqui ela, que é teóloga. Ela foi professora do Seminário Teológico Batista por 20 anos, é autora de 9 livros, entre eles Heroínas da Fé, e recebeu também o prêmio Areté na categoria História da Igreja pela obra Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro. É com muita alegria que mais uma vez nós recebemos aqui ela, Ruth Salviano. Ruth, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada. Para tratar desse assunto tão importante, para trazer vozes, para dar voz a essas mulheres, tão pouco mencionadas aí nos livros teológicos, enfim. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Amém. Muito bom. Bom, Ruth, você já escreveu vários livros aí, nós vamos falar deles no final do programa, sobre mulheres na história, O que levou você a pesquisar sobre mulheres? Bem, eu lecionei 20 anos na Faculdade Teológica Batista de Campinas e várias matérias. Geografia bíblica, didática de ensino, história dos batistas, história do cristianismo, muitas matérias. E quando eu estava lecionando história do cristianismo, eu estava preparando uma aula sobre reformadores. Naquela semana, especificamente, iria falar sobre Calvino. E aí, pesquisando na biografia de Calvino, eu li que ele fugiu da França, foi perseguido pela universidade, pela Sorbonne, e ele encontrou refúgio no reino de Navarra, onde estava a rainha Margarida, irmã do rei Francisco I. Esse rei Francisco I é aquele a quem Calvino dedica as institutas, porque é o soberano dele, é do país dele. Calvino era francês e faz o ministério dele lá na Suíça, porque ele tem que fugir da perseguição. E eu falei, puxa, uma mulher, que coisa interessante, coisa boa que ela fez. Eu preciso descobrir mais sobre ela. Eu estava para começar um mestrado. Então eu pensei, já achei o meu tema. Eu quero falar da mulher na reforma. E muitos me dissuadiram, fala da mulher de hoje, não fala da mulher da reforma não. E eu fiquei pensando e respondia, não quero falar da mulher de hoje. Eu falar da mulher de hoje me entristece. Eu dizia assim, porque eu sofro na carne, eu sinto. Eu quero falar da mulher do passado, que já fez, que contribuiu, e a história não conta nada dela. Porque todos esses 20 anos, eu nunca falei de uma mulher na faculdade. E a ficha me caiu recente, quando uma seminarista me falou, Ruth, eu estudei no seminário, nunca eu ouvi falar de uma mulher. Sabe o que eu respondi, Lu? É assim mesmo. É isso mesmo. Depois eu comecei a pensar, falei, quê? Como é assim mesmo? Como é isso mesmo?
Isso precisa mudar. Não, tá errado, não é assim mesmo. Nós realmente nos acostumamos com isso, mas o reino de Deus, ele é feito da totalidade dos membros das igrejas. Então, o corpo de Cristo é de homens e de mulheres. Se nós falamos só de 50% ou menos, nós deixamos metade de fora. Eu vou pesquisar mais sobre isso. E comecei a pesquisa com os meus problemas. Por que não se escreveu sobre as mulheres na Reforma? Com as minhas respostas pressupostas, porque não era relevante falar sobre elas, ou porque elas não tinham nada para dizer, porque elas não se interessavam pela teologia. Comecei a pesquisa. Aí eu começo a ver o mundo da Reforma daquela época, as mulheres daquela época. E eu via que elas abraçaram com alegria o sacerdócio universal de todos os crentes. Que elas ficaram felizes de saber que elas não iam depender de um intermediário, de um sacerdote para contar seus pecados, que elas podiam ir direto ao Pai. Que a salvação era pela fé, que elas não precisavam fazer penitências, venerar relíquias, comprar perdão de pecados. E elas começaram a divulgar essas histórias. Então, aí eu chego ao final da dissertação e eu respondo, não era relevante falar sobre elas, mas elas fizeram sim. Então, tudo partiu da dissertação do mestrado em 2000. A partir mais dali de que você 20 começou anos, a pesquisar, assim, a partir dali que você começou a escrever Sim. sobre elas. Porque aí eu escrevi sobre a mulher na Reforma, depois eu fui para a Inquisição, né? Dei uma volta no tempo e foi. Gostei da brincadeira, fui conversando, brincadeira não, coisa séria, muito séria, e fui escrevendo. E você poderia descrever para nós a trajetória do papel da mulher no decorrer dos tempos? No seu entendimento, essa trajetória foi positiva? As conquistas, né, se é que podemos dizer assim, deve-se a quê? As conquistas das mulheres? Então, eu não sei se eu já posso ir mostrando os livros. Pode sim, por favor. Eu já vou falando. Este aqui foi o Independente, foi o fruto da dissertação. 2004, Uma Voz Feminina na Reforma. Até uma capa diferente, foi editora Veredas, lá em Campinas. E depois a Agnus publicou Uma Voz Feminina na Reforma, com outra capa. Essa aqui é a Margarida de Navarra. Né? Depois, como eu disse, eu fui para a Inquisição. E já já eu chego na trajetória. Aí Uma Voz Feminina calada pela Inquisição, que eu começo a falar de mártires. Da Beguina, que foi morta, queimada na fogueira, seu livro foi queimado também. E vozes femininas no início do cristianismo. Esse deveria ser o primeiro em ordem cronológica. Cada livro me ensinou uma coisa. Este livro, por exemplo, me ensinou o porquê. Por quê que as mulheres foram tão discriminadas? Ele responde. Por quê? Porque os pais da igreja são os primeiros a associar a mulher a Eva. A mulher foi associada durante muito tempo à figura de Eva. Quem era Eva? Era pecadora, era aquela que tentou o homem, que deu fruto ao homem. Então eles diziam assim, ela foi a responsável pela queda do homem. Vejam, escutem, que palavra dura, de Tertuliano, pai da igreja. Tu dás a luz na dor e na angústia, mulher. Sofres a atração de teu marido, ele é teu senhor. Ignoras que Eva és tu? Está viva ainda neste mundo a sentença de Deus contra o teu sexo. Vive como se impõe, como acusada. És tu a porta do diabo. Foste tu que quebraste o selo da árvore. Foste a primeira a deserdar da lei divina. Foste tu que iludiste a
aquele que o diabo não pôde atacar. Foste tu que tão facilmente venceste o homem, imagem de Deus. Foi a tua paga, a morte, que causa a morte do próprio Filho de Deus. E pensas tu em cobrir de ornamentos as tuas túnicas de pele? Tertuliano escreveu sobre o ornamento das mulheres. E ele conta muito mais. Ele compara as mulheres àqueles sepulcros caiados, bonitas por fora, podres por dentro. A partir do início do cristianismo, já começa a discriminação da mulher, que segue bem forte na Idade Média. Segundo o livro, a serpente tem o rosto de mulher. Eu trago a figura, a serpente com o rosto de mulher. Na Reforma, ainda tem a briga. Na Reforma, eles ainda estão perguntando, fazendo debates. Será que a mulher tem alma? E por aí vai. Aí eu fui para o protestantismo brasileiro. O que eu descubro no protestantismo brasileiro? O protestantismo brasileiro, ele começa de forma permanente com a vinda dos missionários estadunidenses. E eles trazem uma cultura estadunidense de esferas, de papéis diferentes. O homem é público, o homem é do discurso, é das massas, a mulher é privado, é da casa, é do particular. Aqui eu descubro, nessa pesquisa, que as mulheres não tinham voz, elas eram caladas. E os escritores diziam que a maior virtude de uma mulher era não ser conhecida. E diziam que se a mulher soubesse a receita da goiabada, ela devia estar feliz. E eles diziam, mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser boa dona de casa, saiba pouco ou saiba nada. Então, o que eu faço? Eu venho trazendo essas histórias no decorrer dos tempos. O último, que é da Idade Contemporânea, para fechar, esse Vozes Femininas no início do protestantismo é relançamento. Sim. Né, deste outro. No início do cristianismo também relançamento. Vozes Femininas nos Avivamentos. Esse livro é maravilhoso. Modéstia à parte. Fale mesmo. É maravilhoso. Ele traz Susanna Wesley, mãe do Wesley, com as dicas de educação dos filhos. As mulheres estão homeschool, né? Ela foi, durante 20 anos, professora dos filhos. Desde os 5 anos, ela ensinava a ler. Ela orava com eles, ela aconselhava. Temos Fanny Crosby compondo aqueles hinos maravilhosos, cega de nascença. Temos o movimento da Rua Azusa. Imperdível. Ótimo, é um livro ótimo. Eu lamento que ele ficou um livro mais grosso, um pouco mais caro, então não é tão bem vendido. Mas é um livro muito bom. Inclusive já foi indicado nas nossas redes sociais. Então as nossas mulheres, muitas, certamente já leram esse livro. Pois é. E Mártires Cristãs, que é né, o novo. Nono. E depois que eu terminei todas as épocas, né, primitiva, medieval, moderna e contemporânea, com os avivamentos, eu comecei a escrever devocionais. Então temos Heroínas da Fé, Heroínas da Graça. O que são esses devocionais? Trechos pequenos, impactantes, de cada mulher, que termina com uma reflexão e uma oração. 52 textos, um por semana. A princípio, nós pensamos que as mulheres iam ler individualmente, mas elas começaram com a pandemia a fazer grupos e a ler um devocional por semana. Então, se Deus quiser, ano que vem sai mais um Heroínas,
e até Deus me dando força, vão sair outras heroínas. Inclusive, dica para Clube do Livro. Nós Sim. fizemos um Clube do Livro com as líderes regionais, né? E muitas estão replicando o Clube do Livro nas suas regiões, né? Ou até em igrejas locais. Dica ótima para Clube do Livro, né? Isso mesmo. Muito bom. Bom, Ruth, recentemente, a liderança de uma denominação histórica tomou uma decisão com relação à participação feminina na igreja. Nós sabemos que você ficou bem triste com isso, todas nós ficamos, né? Ficamos todos muito tristes e vimos, né, que você se manifestou, demonstrou o apoio a essas mulheres nas suas redes sociais. Talvez muitos que nos assistem aí nem saibam do que a gente está falando, né? Você que acompanhou melhor, né, já falou sobre isso até em outras ocasiões, em uma outra live você fala sobre isso. Você pode resumir um pouquinho para a gente o que aconteceu? Posso sim. Logo no começo da nossa entrevista, eu falando da escolha do tema da minha dissertação de mestrado, o pessoal falando, escreve sobre a mulher de hoje. E eu dizia, eu não quero. E eu continuei não querendo. Agora, nos devocionais, eu tenho chegado até nossos dias. No livro das Mártires, eu tenho chegado até nossos dias. Mas eu nunca quis escrever sobre a mulher de hoje. Porque eu falava, porque me entristece. E de uns 30 anos para cá, eu tenho sentido, muitas vezes na pele, que eu vou usar uma palavra que eu gosto muito. A liberdade para o exercício dos dons espirituais na igreja, para as mulheres, está diminuindo. E eu começo a pensar, quem que capacita? É Deus. Quando Pedro vê aqueles animais impuros, que ele não quer tocar, não quer comer, o que ele escuta? Não considere impuro a quem Deus purificou. Eu sempre digo, não considere incapacitado a quem Deus capacitou. Então, eu fico pensando, eu como fui professora há 20 anos, muitas vezes eu vejo isso, o seminarista que acabou de entrar na faculdade, ele nem sabe direito onde está Deuteronômio, estou chutando aqui, mas ele tem lugar no púlpito para falar. Porque ele é um homem, ele é seminarista, ele está estudando. Eu fui professora há 20 anos. Eu tenho mestrado em teologia. Eu tenho pós-graduação em história do cristianismo. Eu tenho especialização em educação cristã, bacharel em teologia. Eu já preparei, já lecionei para muitos pastores e missionários e missionárias, e até pastoras, e pessoal da educação cristã. Mas a gente sente a discriminação. Então, realmente entristece. E eu tenho falado já algumas vezes, quando eu faço lives, eu falo, o meu sentimento, a minha sensação é que nós estamos voltando no tempo. Nós estamos regredindo. Se eu penso, há 30 anos atrás era melhor. Mulheres dirigiam culto, programas, a igreja toda participando, os jovens iam, participavam, as crianças iam, participavam, os adultos, havia aquela comunhão maior. Aí eu começo a pensar, será que nós estamos retrocedendo? As pessoas me perguntam, falou, eu não quero ser pessimista, mas sendo realista, eu acho que sim. Aí eu recebo essa carta. Eu recebi essa carta pelas redes sociais e quando eu li, eu fiquei muito triste, porque não foi apenas a proibição que a denominação fez às suas mulheres. Você não vai pregar, você não vai ensinar para adultos, ou você não vai fazer uma visita ao hospital.
Não foi só isso. Eu acho que o pior de tudo foi no final de um concílio se colocar um programa, vamos dizer, quando todo mundo está mais para lá do que para cá, quase dormindo, se aprovar uma coisa dessas e se comemorar. Tem gente comemorando. Só esclarecendo, a gente falou aqui, essa carta que você está falando foi uma carta escrita pelas mulheres como repúdio à decisão. Exatamente. Uma carta que as irmãs da denominação escreveram ao seu concílio, não concordando com a decisão, porque realmente, pensa bem, eu como membro de igreja, você como membro de igreja, você vai chegar na sua igreja, você não aprendeu por sua comunhão com Deus, por sua leitura bíblica, por uma palestra que você estudou, um curso que você fez, você não vai poder passar isso para frente. Sua tia está ruim no hospital, você não pode fazer uma visita. Você não pode servir como diaconisa, quando a Bíblia é clara falando sobre o dom da mulher, até na educação da que é mais nova. Então, o que você vai fazer lá? Se as igrejas ficarem 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, sem as mulheres, o que vai acontecer? Não sei. Aí me perguntaram, quem que está ganhando com isso? E eu respondi, eu não sei. Não sei quem está ganhando. Eu sei quem está perdendo. E quem está perdendo é o reino de Deus. É o reino de Deus, porque eu vejo a atuação aqui das reformadoras, das beguinas na Idade Média, banhando leprosos, acolhendo prostitutas, as reformadoras humanitárias recebendo pobres no palácio, como a Margarida de Navarra, dando comida, as avivalistas indo, percorrendo o país para falar do evangelho, aquelas que defendiam o direito da mulher, não por ser feminista, não estamos falando disso de maneira alguma, eu quero deixar bem claro, mas porque ela dizia, não é pelo meu direito, o livro dos avivamentos. Se fosse pelo meu bem, eu não teria coragem de abrir minha boca, mas é pelo bem do meu povo, é pelo bem da esposa espancada pelo marido bêbado, é pelo bem da criança que eu defendo o fim do comércio de bebidas alcoólicas, que eu defendo o voto da mulher. Por quê? Quem que vai votar contra o comércio das mulheres? É o vendedor no salão, nos botequins? Não. Quem vai votar pelo fim do comércio? É o político enganjado recebendo propina? Não. É o bêbado que gosta da bebida? Não. Quem vai votar contra o fim desse comércio? São as mulheres espancadas. São as mulheres que não têm paz nos seus lares. São as mulheres que choram ao ver seus filhos tristes. Então, essas mulheres foram valorosas. Elas fizeram muito pelo reino de Deus. Então, não tem como não nos entristecer quando a proibição das mulheres contribuírem para o reino de Deus. Não queremos, não é pelo nosso bem, não queremos cargos. E eu falo, não é só por mim, não. Eu conheço muitas. Não é questão de títulos. Não é questão de título. As mulheres falam, e desde a igreja primitiva, eu tenho pesquisado, desde a Idade Média, desde a Reforma, elas falam, a Bíblia me autoriza a falar de Deus. Esse fato, Ruth, deu grande visibilidade a essa temática de desigualdade entre homens e mulheres dentro da igreja, o que não deveria existir, né? E muitos, né, usam até a Bíblia para defender os seus posicionamentos, né, dizendo que a igreja não pode ceder à secularização. Qual a sua visão sobre isso? Você acredita
que a mulher ela pode ocupar, você já falou isso, né? Ela pode ocupar realmente em cargos de liderança, inclusive ensinar em diferentes contextos, inclusive dentro da igreja, né? Mas, biblicamente, isso é pecado? Porque eles usam textos bíblicos para defender isso. A mulher defender a igualdade de gênero dentro da igreja faz dela uma feminista? Eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu já fui acusada de feminista. E eu respondo, eu pesquiso sobre a participação das mulheres na igreja, na história do cristianismo. Eu não levanto bandeiras. E Deus não faz acepção de pessoas. Eu amo os reformadores. Eu amo os patriarcas. Eu amo os avivalistas. Eu fiquei apaixonada pelo John Fletcher, marido de uma pregadora que ficou 30 anos depois da morte dele, viúva, dirigindo uma igreja como pastora. Século XVIII. E foi uma bênção, a igreja sempre cheia. E John Fletcher, quando pregava, o rosto dele brilhava. Eu amo os homens de Deus. Eu escuto sobre eles todos os domingos. Eu leio na minha Bíblia, eu leio nos livros de história. Eu leio sobre eles, eu gosto. E o que eu desejo é isso, essa união fraterna de homens e mulheres. Eu creio que se a mulher não tivesse recebido o dom da razão de Deus, ele não teria dado. Ela seria talvez um animal um pouco superior aos outros, mas não uma humana. Deus não teria colocado Débora como juíza de Israel. Deus não teria louvado a ação das mulheres. Jesus não teria dito que nunca encontrou uma fé como aquela. Jesus não teria feito amizade com elas, elogiado os feitos delas. Ele foi contra a cultura da época. E Romano diz para a gente não nos conformar com este mundo. Mas eu creio que não nos conformar a este mundo não é cerceando o crescimento do reino de Deus. Oxalá todos, 100% da igreja, homens e mulheres, tivesse liberdade para o exercício de seus dons espirituais. Oxalá. Mas a igreja que Cristo edificou não é a igreja que Cristo edificou, é uma instituição humana. E quem lidera são homens. E eu posso conjecturar por que não querem, mas não posso concordar. Eu creio que a mulher... A gente vê Priscila sendo professora de Apolo. A gente vê as mulheres com dons especiais, profetisas, dados por Deus. Na história são inúmeros os casos de como elas foram usadas. Uma, na época dos avivamentos, chega para dar um estudo de classe, pensando que ia falar para 30 pessoas, tinha 300. Povo sedento, precisando ouvir o evangelho. A Bíblia não era aberta, era a época do deísmo, era aquele Deus que não interage com o ser humano. E as mulheres começam a pregar o evangelho, e elas foram necessárias. Acaba a necessidade, acaba-se a participação da mulher. E elas se perguntam, o que eu vou falar diante do tribunal de Cristo? O ide foi para mim também. Eu não quero que as pedras clamem. Muito bom. Bom, Ruth, você escreveu uma carta em solidariedade a essas mulheres, né? A essas nossas irmãs. Eu gostaria que você lesse um trecho da sua carta para nós. Tá, ok. Quando eu me entristeço ou quando eu quero discutir alguma relação, até mesmo com o esposo ou com filhos, eu não falo, eu prefiro escrever. Eu sou da palavra escrita, né? Então, assim que eu soube, eu escrevi uma carta e eu citei Romanos 12:15. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Queridas irmãs,
Ao ler a carta escrita pelas irmãs a respeito da decisão do concílio, de sua denominação, sentimos sua dor e tristeza. Isso porque também somos mulheres cristãs e fomos discriminadas ao longo da história das mulheres no cristianismo. Desde o primeiro momento da graça de Deus no mundo, nós somos participantes do projeto de Deus na história. E lemos sobre Cristo, quando ele declara para Maria que ela escolheu a melhor parte. Nós somos a samaritana com quem o mestre conversou, dizendo: sou Messias. Nós somos as discriminadas, as perseguidas, as mártires. Que aí elas foram contadas, foram juntos para o martírio. Somos as beguinas na Idade Média. Somos as pré-reformadoras, espirituais e audaciosas. Somos as avivalistas que pregaram o Evangelho e percorriam o país como exortadoras, líderes de classes, anunciando Cristo. Somos as primeiras protestantes aqui no Brasil. Anna Bagby, primeira missionária estadunidense batista, ela dizia: almas é o que eu quero de salário, eu quero ver o milagre da conversão. Desde o início, nossas denominações se ergueram sobre ombros femininos, entre sertanejos, indígenas, ribeirinhos, homens e mulheres no campo e nas cidades. Nós não temos nem palavra para dizer tanto trabalho, tanto empenho. E somos mães educadoras que estamos ensinando nossos filhos a ser servos de Deus. Somos líderes das nossas igrejas, inspiramos mulheres e homens. Somos pastoras com título ou sem, que abençoam, discipulam, batizam, mas que ainda sofrem preconceitos na carne. Somos irmãs que abraçam, cantam, leem a Bíblia, dizimam, oram. Somos todas essas. Por isso, nós também não queremos que as pedras clamem. E por isso, nós desejamos não ser meras espectadoras. Nós queremos ser participantes. Por que uma mulher não pode dirigir um culto? Por que ela não pode fazer uma visita? Por que ela não pode servir uma ceia? Isso é antibíblico. Porque ela não pode nem orar na igreja. Nós voltamos à Idade Média? Quanto retrocesso, quanta tristeza. Choramos ao ler sua carta, choramos ao saber da comemoração, pois a igreja não é local de competição ou jogo de poder. Eu gosto desse texto de Pedro, em 1 Pedro 5, 1-3. Aos presbíteros que há entre vocês, Pedro está dizendo, presbítero como eles, testemunhas do sofrimento de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada, eu peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Que Deus abençoe todas as mulheres, tenha misericórdia de todos nós, homens e mulheres que querem servir a Deus. Muito bom. Bom, com essas palavras de apoio às nossas irmãs dessa denominação, palavras que fazemos nossas também. Nós, mulheres promessistas, também dedicamos todo o nosso apoio às mulheres que são chamadas e querem servir ao reino de Deus. Amém. Com essas palavras, nós vamos dar uma pausa nessa conversa com a Ruth. Nós vamos continuar nossa conversa com ela na próxima semana, porque o programa de hoje já está se encerrando. Mas eu quero convidar você a compartilhar esse conteúdo, né? A carta está disponível nas suas redes sociais, Ruth. Essa carta você vai disponibilizar nas suas redes para que possam ler a íntegra, né? E manifestem lá o seu apoio também a essas mulheres. E compartilha o link do nosso programa
Compartilhe o nosso conteúdo também nas nossas redes sociais. Assista, acompanhe a programação da TV Viva Promessa lá no nosso canal Promissistas do Brasil no YouTube. Inscreva-se lá e saiba, acompanhe a nossa programação. Também o nosso material da Editora Promessa, Revista O Clarim, lições bíblicas, enfim. Um material muito bom que nós temos lá para você. E espero você semana que vem para continuar essa conversa aqui com a Ruth. Que Deus te abençoe. Até terça-feira que vem.